Bem, boa noite aí todo mundo. A gente vai continuar, então, a EMEN da disciplina. E só para lembrar vocês, porque a gente teve um final de semana e finais de semana são, às vezes, complicados. A gente esquece muita coisa no final de semana. Então, eu gostaria de lembrar o que a gente já conversou e aonde a gente parou. A gente conversou sobre a conservação integral de espécie química e nessa dedução toda a gente viu algumas características como somatório dos fluxos difusivos sempre tem que dar igual a zero. A gente deduziu isso, tá? E, portanto, comprovou isso. A gente viu que quando se tem uma análise mais detalhada dos fluxos que atravessam uma determinada interface, a gente percebeu que a transferência de massa é um bagulho bem complicado, porque os mecanismos de transporte acabam se misturando. Só o fato de ter uma difusão vai ter a movimentação da espécie química que se mistura com a convecção e vira um bagulho muito louco. Então, você tem que tratar com mais carinho o processo em conjunto. Isso a gente viu para o caso de um componente estagnado num filme, tá? Gasoso ou líquido, não importa. E a gente viu também o caso da difusão equimolar, contradifusão equimolar, ou seja, um mol de uma determinada espécie química. Se uma vai para a direita, eu tenho um mol voltando na esquerda. E, portanto, existe aí um balançozinho nos fluxos a ser considerado. Note que esses detalhes aí a gente, com toda certeza, vai usar mais para frente. E depois disso, a gente conversou sobre reações químicas. A gente viu que existe, sim, uma diferença entre a reação homogênea, que é aquela que ocorre no volume por completo, e a gente viu que existe uma característica especial para reações heterogêneas, porque eles acontecem sobre uma determinada superfície. Então, isso é uma coisa que a gente tem que lembrar, não pode esquecer. Reações homogêneas aplicado ao volume como um todo. Se é uma reação heterogênea, ela ocorre sobre determinada superfície, portanto, com uma área superficial a ser determinada ou dada. E a gente viu que, pelos livros de cinética, tá? Essa daí eu não encontrei em livro de massa, eu fui lá mesmo no livro de cinética para encontrar. A modelagem que é feita mesmo para a cinética heterogênea, ela tem uma formulação que nos fornece o fluxo de uma determinada espécie química através de uma superfície. E, portanto, a forma como a gente faz o tratamento da expressão para a cinética heterogênea, eu vou pegar aqui e vou colocar... Aliás, eu estou na formulação integral, né? Então, não é essa. dBT integral no volume de controle, CA, dV, mais integral na superfície, vou botar aqui o fluxo total molar, N, ds, igual a integral no volume de controle. E o que a gente viu foi, olha, se a reação é heterogênea, eu sei que esse moço aqui é o cara que eu vou usar. Se a reação é heterogênea, ela ocorre sobre uma superfície, esse moço aqui ele é zero, e eu sei que pela modelagem lá da galera de cinética, eles me fornecem uma expressão para isso daqui. Então, vou precisar zerar esse moço e utilizar a expressão aqui. Tá? Então, esse daí é um detalhamento que é importante ser ressaltado, e foi aí, na realidade, que a gente parou. Ok, eu vou apagar aqui a equação porque ela não está fazendo muito sentido no que eu quero conversar agora. Eu quero, aliás, antes de iniciar, né, pergunto se existe alguma dúvida, alguma coisa a mais que vocês queiram. Pode ter certeza que o assunto vai ficar melhor assentado conforme a matéria for andando, porque eu vou tratar de reação homogênea de novo e reação heterogênea de novo.
mas numa abordagem diferencial. Alguma dúvida, alguma coisa? Tudo bem? Tá. Bem, e agora eu quero conversar com vocês sobre mais um tópico. Eu quero conversar sobre a convecção. Então, para mim, agora eu estou no 3.1.5. Eu quero conversar sobre a convecção. E aqui agora eu estou olhando de uma maneira bem exclusiva para a convecção máxima. Mas para conversar um pouquinho sobre convecção com vocês, eu preciso voltar para a disciplina de mecânica dos fluidos e transferência de calor, aonde eu vou pegar aqui um caso simplesinho, bem tranquilex, aonde a gente pega, desenha aqui uma superfície qualquer, e dessa superfície eu vou considerar que existe um escoamento com uma velocidade sendo aplicada, e dessa velocidade aqui vai ter uma situação aonde o fluido ele vai tocar nessa superfície. Ou seja, vai existir aqui nessa pontinha da placa o que eu chamo ponto de ataque. É o primeiro local aonde o fluido toca essa superfície. Eu pergunto a vocês, qual é a velocidade nesse ponto? Por favor, me respondam zero. É zero, cara. Por quê? Porque o fluido assume, pela chamada condição de aderência, a velocidade da superfície. E a superfície está parada. Então, por isso, ele vai assumir essa velocidade. E o que vai acontecer com esse processo aqui? Bem, conforme o fluido ele for escoando mais para dentro aqui da placa, né? Percebe-se que vai existir a influência da placa sobre o escoamento. Essa influência a gente chama de efeitos viscosos. E, portanto, vai existir, sim, uma região. Ela era para ser bem fininha, tá? Era uma região bem fininha, juntinho da placa, mas aqui eu aumento o desenho para vocês poderem ver. E essa daqui é a região que a gente chama camada limite. Eita. Não, apagou tudo. Camada limite. Nessa situação aqui, portanto, vai existir uma diferença de velocidade entre o que eu vou chamar de velocidade da superfície e a velocidade infinita. E nessa região intermediária aqui é onde a gente tem os efeitos viscosos bem mais relevantes. Dessa condição, a gente chega a uma análise que existe algo sobre a superfície. Então, sempre quando a gente trata o escoamento sobre uma determinada superfície, é super, hiper importante, porque vai ocorrer a existência da camada limite. Nessa situação aqui, a gente está vendo a camada limite hidrodinâmica, porque todo o efeito aqui é hidrodinâmico. Então, nessa situação, o problema ele é aplicado a uma placa plana, é o caso mais simples que tem, a mais tranquilex que tem, inclusive até tem solução analítica para esse bicho. Mas, e se mudar a geometria? Pô, se mudar a geometria e tiver, por exemplo, o caso de um cilindro ou uma esfera, o que vai acabar acontecendo? O fluido ele chega sobre essa superfície aqui. Eu vou considerar que existe, então, um ponto de ataque na região central do cilindro. Então, vou marcar aqui, olha. É aqui o meu ponto de ataque. O que vai acontecer com a pressão no momento em que ela toca essa superfície? Tá? Então, o fluido veio aqui, tocou essa superfície aqui, essa região. E o que você acha que vai acontecer com a pressão? Vamos lá, vamos pensar aqui, tá? O fluido,
ele está seguindo com uma velocidade constante V infinito. E, portanto, imagina que é uma boiada, é um monte de moléculas de fluido vindo uma atrás da outra. Até que vai ter um momento em que ela bate aqui. E aí, as moléculas que estão atrás dela vão cair em cima. O que você espera, portanto, da pressão? Vai aumentar. Então, nessa região aqui, eu posso esperar um aumento da pressão. Se existe esse aumento da pressão, o fluido ele adquire energia cinética, energia mecânica, e vai ter energia suficiente para conseguir subir o morro. Subir o morro é conseguir trafegar para cima desse cilindro aqui. Ou esfera, vai dar a mesma coisa aqui nesse caso. E, portanto, vai ter esse comportamento e conforme o fluido ele vai caminhando nessa direção, ao redor do cilindro, ele vai gastando sua energia mecânica. Ele vai perdendo um pouco da sua energia mecânica e, portanto, vai ter uma determinada região. Essa região depende muito do Reynolds aplicado, mas vai ter uma região onde o fluido ele começa a desacelerar. Por quê? Então, nessa região, passou de uma determinada região, o fluido ele começa a desacelerar. Tá? O que significa isso? E para mostrar melhor para vocês, eu vou ampliar. Então, eu estou considerando que vai ter um ponto, então, que o gradiente de pressão ele passa a ser desfavorável, e nessa condição, o fluido ele começa a desacelerar. Por quê? Porque aqui, cara, tem uma camada limite, pô. E na camada limite, o que tem mesmo? A gente discutiu ali em cima efeitos viscosos. E os efeitos viscosos, portanto, atrasam o fluido. E podem atrasar de tal maneira, eu vou desenhar aqui para vocês o perfil de velocidade usual, tá? Um perfil de velocidade usual. Eu vou usar essa reta aqui para me guiar, para poder fazer o desenho, mas é assim, olha. É um perfil parabólico, aqui em cima ficou horrível, porque era para ser uma reta. Deixa eu desenhar mais reto. Desenhar a reta mais reta, foi ótimo, né? Esse bicho aqui tem que ficar reto. Então, tá aqui o perfil de velocidade. Só que vai ter uma região aonde ele vai começar a desacelerar. E aonde você acha que ele vai desacelerar mais? Longe da parede ou perto da parede, onde os efeitos viscosos são mais relevantes? Perto da parede, onde os efeitos viscosos são mais relevantes. É onde ele vai desacelerar mais. Então, ele vai começar a desacelerar, mas aqui embaixo vai ser o ponto mais relevante. E vai desacelerar tanto, e eu vou colocar o desenho mais ampliado para que isso fique bastante relevante. Vai ter um determinado momento que o fluido ele vai desacelerar tanto que ele vai ter o que a gente chama de uma pontinha. E essa pontinha, na matemática, a gente chama de ponto de inflexão. Desse ponto de inflexão, o fluido chegou numa situação tal que ele já está desacelerado, está desacelerando tanto que ele vai desacelerar mais ainda, mas a partir desse ponto, o pobre bicho já se perdeu. O coitado, ele vai chegar a uma condição onde ele desacelerou tanto, que uma camada de fluido volta e a outra. Note que eu já estou começando a ampliar o desenho para ficar mais relevante. Ele vai adquirir o que a gente chama, nessa região aqui, de fluxo reverso. E olha só o que vai acabar acontecendo, então, quando existe o fluxo reverso, nessa região
atrás do cilindro. Deixa eu apagar isso aqui. Tá, deixa eu deixar isso aqui para explicar. Olha só, hein? Preste atenção. O que vai acontecer? Esse fluido aqui, essa porção de fluido está seguindo esse caminho. Essa porção de fluido de cima está seguindo esse caminho. O que vai acabar acontecendo com o fluido, a porção do fluido, é que ele vai fazer isso daqui. E, portanto, ele vai começar a se descolar e formar turbilhões depois do cilindro. Então, o que eu posso esperar aqui é que vai ter o descolamento da camada limite. Ela vai se soltar mesmo do cilindro, da esfera, e ele vai formar o que a gente chama de esteira. Beleza. Note que toda a dinâmica, tanto da placa plana, quanto do cilindro, quanto da esfera, vai depender de alguns agrupamentos adimensionais. Agrupamentos adimensionais como número de Reynolds, vocês já viram isso antes, e aqui é o número de Reynolds. Na hidrodinâmica é só o número de Reynolds. E todo o comportamento, portanto, é dependente desse cara. Bem, beleza. O que mais que pode acontecer? E se existe também, agora eu vou voltar para a placa plana, uma temperatura infinita diferente da temperatura da superfície. Você vai ter uma outra camada limite, que agora se chama camada limite térmica. E vai ter o mesmo problema. Tá? Note que o fato de existir a camada limite térmica altera o padrão da transferência de calor, dependendo, lógico, do regime de escoamento, portanto, dependente do número de Reynolds e das propriedades térmicas, que é um outro grupamento adimensional, que se chama Prandtl, tá? No caso de convecção forçada. Se for convecção natural, muda completamente. Você tem o Rayleigh como substituto aí do número de Reynolds e o Prandtl se mantém. Então, cara, tudo depende da configuração do escoamento. Mas a gente percebeu o seguinte, puxa, nessa condição aqui, note que o mesmo vai acontecer se tem uma temperatura infinita no cilindro e uma temperatura na superfície diferente, vai ter uma camada limite térmica também. E eu pergunto a vocês, tá, beleza, mas por que isso tudo é tão relevante para mim? Por que eu estou tão interessado em resolver a camada limite, resolver o problema de transferência em camadas limite? E essa sim eu gostaria de uma interação. Por que é tão importante a gente trabalhar em cima de camada limite? Ninguém? Nada? Zero? Beleza. Eu respondo. Vamos pensar que esse cilindro aqui é um trocador de calor. Isso daqui é o tubo que está quente e o fluido frio é aquele que passa por cima dele. Toda troca de calor, qualquer equipamento de troca térmica, você vai ter o contato entre uma superfície sólida, que seja, e o fluido. E, portanto, no momento que existe o contato do fluido com a superfície sólida, vai existir o quê? Camada limite. Então, todos os equipamentos, os equipamentos de troca térmica, eles têm uma camada limite associada ao transporte. E eu quero resolver muito bem, senão eu não vou conseguir projetar esse negócio. Note que mesmo se fosse
o que a gente chama de equipamentos por contato direto. O que significa isso? Você borbulha gás quente em um líquido frio, por exemplo, existe sim uma interface, não é sólido líquido, mas é gás líquido. E tendo a interface, vai ter também o efeito da camada limite e, portanto, ela vai afetar todo o transporte. E acho que vocês já perceberam o seguinte: se existe nessa condição toda aqui a camada limite térmica, quando a temperatura do fluido de ataque é diferente da superfície em si, vai ter camada limite térmica. Agora vamos imaginar o que vai acontecer com a espécie química. Aqui, sem dúvida nenhuma, pode apostar você nessa condição. Eita, volta aqui. Tendo ρA infinito diferente da concentração na superfície, note que a gente poderia fazer a mesmíssima coisa usando a base molar. Nessa mesma situação, você vai ter agora a camada limite máxima. Os efeitos difusivos, eles têm uma relevância nessa região. Beleza. Ok. Como é que a gente conseguiu, em Transcal, resolver o problema da convecção? Note que eu já cobrei isso na lista, porque eu vou usar aqui. Como é que a gente fez para resolver para diferentes geometrias? Como a gente utilizou lá? A solução em Transcal, a gente fez o quê? Números adicionais e correlações. Beleza. Para obter o quê? O coeficiente de convecção. Exatamente. Então, lá em Transcal, a gente fazia toda uma busca para conseguir obter o Hzinho, que é o coeficiente de convecção, que é uma das formas que se tem de calcular, de resolver problemas com camada limite. Então, eu vou escrever em vermelho, então. Em Transcal, a gente fez o fluxo de calor é igual a 1H, temperatura da superfície menos temperatura infinito. Isso daqui, no caso, da temperatura na superfície ser maior que a temperatura infinito. Por quê? Porque existe uma convenção aqui. E eu tenho certeza que vocês esbarraram com isso lá em Transcal. Esse ΔT que existe na expressão, ele deve seguir a direção do fluxo, o sentido do fluxo, perdão. Então, ele tem Ts menos T infinito, porque Ts é maior. E, portanto, ele vai liberar energia para T infinito. Tá? Entre aspas, tá? Porque não libera energia para temperatura nenhuma, né? Isso aí não faz sentido. Mas o sentido do fluxo de calor vai da superfície para a região infinita. Então, lá em Transcal, a gente fez assim. Agora, aqui em Transmassa, eu vou, então, considerar uma determinada superfície, vou desenhar ela aqui. Essa superfície tem uma determinada área e eu vou considerar, portanto, uma concentração na superfície. Vou considerar que na região que a gente chama de bulk, ou seja, na região infinito, fora da camada limite, eu tenho concentração infinito. E vai ter uma determinada convecção aqui, tá? Justamente para obter o fluxo de massa. Então, eu quero obter esse moço aqui. Epa, estou no lugar errado, desculpa. Deixa eu apagar aqui. Nessa condição, existe, então,
um gradiente de propriedade, uma diferença de propriedade, concentração na superfície, concentração infinito, e a gente vai definitivamente utilizar a mesmíssima nomenclatura. Lá em Transcal, a gente usava uma setinha assim para representar que existia convecção em uma determinada superfície. E a gente associava ela ao coeficiente de convecção. Aqui eu vou criar também um coeficiente de convecção. Ele pode ser local ou médio sobre toda a superfície, mas aqui eu vou associar o coeficiente com um mzinho. E esse mzinho é só para dizer que é coeficiente de transferência de massa. Então, esse cara daqui é o coeficiente de convecção, melhor dizendo, de transferência de massa. Bem, como é que fica, então, a formuleta? Aqui, a gente vai calcular o módulo do fluxo. Eu estou usando concentração máxima, então eu vou, naturalmente, aqui fazer o cálculo todo com base máxima. Então, eu estou usando NA, porque a expressão é uma variável escalar. Ela vai ser, então, igual a HM, ρA na superfície, menos ρA no infinito, considerando que a concentração na superfície é maior que infinito. E eu posso também utilizar e obter o cálculo na superfície inteira, ou seja, o fluxo total, perdão, a taxa total de massa, que é a integral nessa superfície aqui do fluxo local. Desculpe, eu escrevi errado. NA ds. Seguindo a mesmíssima nomenclatura que vocês viram lá em Transcal, gente. É igual, é igual. Eu vou usar um coeficiente multiplicado pela área total de troca. Então, aqui surgiram duas variáveis novas para a gente. Eu vou escrever aqui embaixo para não ficar na outra página. HM, para mim, é o coeficiente local de transferência de massa. As unidades desse moço, metro por segundo. E existe também o HM barra, que é o coeficiente global de transporte de massa, também 1 metro por segundo. O que tem aqui que vale a pena ressaltar? E já não tem mais espaço aqui, vou colocar aqui em cima. Primeira coisa, eu gostaria de saber se existe alguma dúvida, alguma coisa que tenha ficado para trás. Note que não tem problema voltar em MacFlu, voltar um pouquinho em Transcal. Tá? O importante é vocês caminharem. Isso é o mais importante para mim. Tudo bem, então? Beleza. Ok. Tá, o meu comentário é sobre a minha nomenclatura. Eu vou anotar aqui. Os livros Eita, que houve, Luiz Fernando? E esqueceu como se escreve? Os livros de transferência de massa, eles normalmente usam uma nomenclatura, uma notação que se refere ao coeficiente de transporte de massa como KC. Tá? E eu não gosto disso. Por quê? Eu tenho meus motivos. Esse cara daqui, em especial quando a gente começar a conversar sobre calor e massa simultâneo, essa variávelzinha aqui, ela é condutividade térmica. É uma propriedade já usada lá em calor. Então,
pô, não é uma coisa que eu acho saudável, entendeu? Existem livros que usam a nomenclatura do HM. Tá? Eu acho que, eu não estou lembrado, mas eu acho que o Halk utiliza HM e o Welch, ele usa KC. Tá? Então, fica de olho para não se confundir. Essa é a dica que eu deixo para vocês. Toma cuidado, porque a nomenclatura deles traz essa confusãozinha. E vocês vão ter que traduzir, então, quando for o livro, a minha nomenclatura com a deles. Tá? Mas eu acredito que é o caminho mais saudável a se seguir. Tá? Tudo bem, então? Bem, a gente, então, terminou toda a característica sobre cálculo de fluxo, a questão das reações. Eu quero agora mostrar para vocês a conversão da formulação integral para a formulação diferencial. Então, isso aí para mim é o item 3.2. Vamos começar a conversar sobre a formulação diferencial. Beleza. Eu vou fazer, para quem já assistiu a revisão, né, no YouTube, eu vou fazer a mesma coisa aqui. Eu vou fazer, partindo da formulação integral, e eu vou fazer tudo em base mássica. E vai ser igualzinho para a base molar, então, sem mistérios. Então, vou escrever aqui a expressão. Essa é uma expressão que gostaria muito que tivesse já no sangue de vocês. Se não está ainda, pode ter certeza que a próxima lista de exercícios vai fazer com que esteja. Ok. Isso aqui, então, é a equação de transporte. Bem, qual é a primeira coisa que a gente vai fazer? Eu quero utilizar essa formulação para ser aplicada a um ponto no espaço. Ou seja, eu vou querer que o volume total ele seja zero. Tá? Ou seja, ele convirja para um único pontinho, infinitesimal. E nesse ponto, não faz mais sentido manter nenhuma velocidade de controle. Tá? Então, para isso, eu vou querer eliminar ela da minha expressão e eu vou utilizar, talvez vocês não lembrem, bem provável que não lembrem, a menos que tenham anotado e ficar com essa anotação guardada no bolso o tempo todo, coisa que eu não acho que vocês estão fazendo, aí eu não faria, mas eu vou aplicar o segundo teorema de transporte, que é aquele que é utilizado para volume de controle. Cara, puxa, professor, que mágica é essa? De verdade, pega o segundo teorema de transporte, que você vai verificar que a gente consegue sim, no segundo teorema de transporte, eliminar esse termo que está aqui e esse termo. Tá? Então, esse é o foco quando vocês pegarem o segundo teorema de transporte. E isso vai te fornecer o quê? Então, manipulando a expressão acima, você passa a ter uma integral da derivada no tempo da concentração máxima no volume, a integral em superfície de ρA ds igual a menos integral em superfície de JA, aqui é um menos, hein? Deixar maior. Menos JA escalar em ds mais a integral no volume RA PV. Entrou. Ok, então a gente está com essa expressão agora,
aplicando o segundo teorema de transporte. E eu vou simplificar um pouquinho mais a vida. Tá? Vocês estão vendo que eu tenho esse termo e esse termo integrados na superfície. E esses dois carinhas eu posso somar em uma única integral. Então, eu vou fazer isso para facilitar a minha vida e economizar, não é nem meu grafite nem nada, minha tinta digital aqui. Economizar meus dedos na escrita. Então, isso daqui agora vai ser o A, B, mais JA, escalar em ds, igual a integral em VC, TV. Ok. Peraí. Que parada é essa aqui? Essa daqui eu tenho o fluxo convectivo, o fluxo difusivo, e, portanto, eu tenho certeza absoluta que esse moço aqui representa o fluxo total de espécie química. Então, a partir de agora, você pode ter certeza que eu vou economizar aqui o meu grafite digital e vou passar a utilizar o NA. Só que eu continuo com um problema. Eu tenho integrais em volume e uma integral em superfície agora. E eu gostaria de compatibilizar as duas. Então, eu vou abrir mão de algo que vocês veem lá em cálculo 3, que é o teorema da divergência ou teorema de Gauss e Ostrogastro. Então, aqui, nessa condição, o teorema, vou escrever ele aqui só para vocês lembrarem, em uma superfície fechada qualquer, de superfície, que eu botei aqui gama, porque eu quis gama, e volume fechado, ômega maiúsculo, porque eu quis ômega maiúsculo. O teorema é esse daqui. Um vetor escalar n é igual a integral no volume. Não ficou ruim. Deixa eu tirar esse cara daqui. Do divergente de G no volume. Então, essa daqui é a regrinha que a gente vai utilizar. Olha só, hein? Essa daqui é a integral em superfície, um vetor escalar n, integral em superfície, um vetor escalar n, e vai me dar uma integral em volume. Vou aplicar direto e vou também colocar, note que uma vez convertendo toda essa expressão aqui para integral em volume, eu posso colocar todo mundo na mesma integral, tá? Porque está todo mundo, enfim, integrado na mesma base. Então, o resultado vai ser integral no volume de controle da derivada da concentração no tempo, mais divergente de NA menos RA, dV é igual a zero. E qual é a grande jogada aqui? Bem, a gente está lidando com algo que vocês viram também lá em cálculo 3, provável que não lembrem, talvez lembrem, mas a gente está lidando com o que a gente chama de cálculo de variações. O que significa isso? No cálculo de variações, essa integral aqui ela não está restrita a volume nenhum. Pode ser qualquer volume. Pode ser o que você quiser, inclusive o volume tendendo a zero, ou seja, a integral tendendo a um único ponto. Mas o que isso daqui significa? Significa que se você usa qualquer valor para essa integral, isso significa que não é o resultado da integral que é zero, mas sim o integrando dela que naturalmente tem que ser zero. Então, pelo cálculo das variações, estou usando lá cálculo 3. Pelo cálculo das variações, integrando
é nulo. E, portanto, a expressão ela vai ser a expressão diferencial, né? Essa daqui é a equação diferencial de transporte. Eu ainda posso ampliar ela abrindo o termo do fluxo total. Que eu sei que é ρA V igual a menos div de JA mais RA. Então, essa daqui é a formulação diferencial. E eu posso fazer isso para qualquer expressão, tá? Mas no final das contas eu consigo obter, então, a formulação diferencial, sem grandes mistérios. Posso fazer a mesma coisa para base molar. Então, e para base molar, vai ser igualzinho, tá? Não vai mudar nada, não. Só trocando letrinha aqui. Então, essa daqui é a expressão. Posso abrir de novo o fluxo total máximo, só que a gente não pode esquecer, hein? Aqui, o fluxo total máximo, ele é baseado em que velocidade? É a velocidade média molar. E essa daqui, então, é a formulação para base molar. Dúvidas? Algo que tenha ficado para trás, algum passo que tenha ficado difícil, algo que vocês queiram a mais aqui? Mistérios, complicações? Tranquilo? Estou assumindo, então, que está tranquilo, hein? Beleza. Vamos lá. Vamos pensar aqui agora. Eu tenho, então, note que eu já estou saindo do âmbito de conservação integral e já estou indo agora para a conservação diferencial. Tá? Então, estou dando um passo a mais. E para resolver qualquer equação diferencial parcial, eu pergunto a vocês, para qualquer uma dessas expressões, qual é a minha incógnita principal? Qual é a minha dúvida? Vamos lá, olhando para a formulação mássica, por exemplo, bem, eu quero saber qual é a concentração ao longo do tempo e do espaço. Esse mocinho que está aqui, ele é a taxa de concentração que depende, sei lá, se é cinética de primeira ordem, por um acaso da vida, deu cinética de primeira ordem, e na cinética de primeira ordem vai ser uma cinética K vezes CA. Note que o que vai acabar, K vezes é ρA, né? Isso aqui é a base mágica. O que vocês percebem? Pô, peraí. Olha, para essa equação diferencial aqui, eu tenho como incógnita isso daqui. A velocidade, eu sempre vou considerar ela assumida. Ou seja, eu sei o valor dela, ou então é algo que eu preciso resolver junto da equação de quantidade de movimento e continuidade. Tá? Mas aí o bagulho fica bem mais complicado. Então, não. Tá? Não vamos chegar nessa situação. Só se, eventualmente, a gente for seguir por um trabalhinho indo para a fluidodinâmica computacional. Que aí deixa que ele resolve para você a velocidade. Tá? A gente não se preocupa com isso, o software que resolve. Eu dando spoiler de pensamento de trabalho aqui. Mas, enfim, tá, vamos lá, voltando para cá. Então, a gente percebeu o seguinte. Eu tenho como incógnita a concentração
esse cara daqui, bem ou mal, depende de concentração, então também é a concentração da espécie química A. E esse treco? Eu lembro que tá associado à concentração, sim. Tem uma formuleta para ele, né? É concentração vezes VA menos V. Que complica mais ainda a minha vida. Primeiro, se eu estou querendo resolver essa expressão, eu não sei quem é ROA, é o quem eu quero. E se eu uso aquela expressãozinha do JA, que tem ROA, mas tem também a velocidade da espécie química, que eu não sei mesmo. Esse cara que eu realmente não sei. Então, eu estou começando a perceber o seguinte. Para resolver as equações diferenciais, eu não tenho informação suficiente ainda. Como incógnitas, por exemplo, a gente tem ROA, em base mássica CA, mas esse cara daqui, o fluxo difusivo, ele sempre vai aparecer. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa encontrar uma expressão que descreva o comportamento desse fluxo difusivo em relação à concentração. Para que a gente aí sim use e não use aquela velocidade de espécie química, pelo amor de Jesus Cristo. Tá? Deixa aquele cara fora. Mas aqui nessa condição, eu preciso ter uma expressão para poder colocar no equacionamento e resolver. E a gente consegue fazer isso daí usando um artifício que vocês já usaram em Transcal, e eu tenho certeza absoluta que usaram em mecânica dos fluidos. Vocês fizeram uso das equações constitutivas. E a gente vai fazer uso dessa equação, dessa formulação aqui também. Dúvidas sobre esse assunto? Note que eu acabei esse capítulo. Esse capítulo, então, tem um questionário. Então, lembre-se que vocês têm um questionário. O questionário ele vai até quarta-feira antes da aula. Entrou na aula, eu já vou fechar o questionário, tá bom? E também tem uma lista de exercícios para ser resolvida. Então, sim, tem um questionário e tem uma lista aí que vai entrar para vocês quando essa aula aqui acabar. Prazo da lista, do questionário é a aula que vem, antes da aula que vem. Da lista, é um prazo apertado, tá? Porque a gente já vai entrar aqui em processos exclusivos diferenciais, então vai vir mais lista depois. Deixa esse cara aqui. Aqui a formulação. Deixa eu abrir outro. Menos massa. Então a gente acabou a formulação, agora a gente vai conversar sobre... Botar. Notebook. Square paper. E eu quero esse cara daqui. E agora a gente vai falar sobre processos difusivos. Beleza. Ok. Bem, para a gente conseguir conversar sobre os processos difusivos, de uma maneira natural, a gente precisa representar o comportamento difusivo daquele JA. Então, esse é o nosso primeiro objetivo, que é a análise do transporte molecular de espécies químicas, ou seja, o efeito difusivo. Então, esse daqui é o maior capítulo que vocês vão ter nessa disciplina. A gente vai conversar agora sobre os processos difusivos.
E a gente vai começar o capítulo 4.1 falando sobre o transporte molecular de espécies químicas. Como a gente está falando de transporte molecular, isso daqui se refere à difusão. Beleza. Bem, para a gente conseguir se entender com esse conceito, eu necessariamente preciso ir lá para a Terra. Tá? Não dá para fugir disso. E eu vou puxar aqui a segunda lei da termodinâmica, que me traz um conceito que é super, hiper importante para qualquer processo fora do equilíbrio. E qualquer sistema físico, ele vai tender ao equilíbrio ao longo do tempo. Então, os sistemas, eles tendem ao equilíbrio com o tempo. E o que a gente considerou até agora? De novo, gostaria de uma interação com vocês. O que foi que a gente considerou como a força motriz que causa o transporte de massa? O que pode gerar o transporte de massa? Uma diferença de quê? Começando com, sem, terminando com tração. Diferença de concentração. Tá? Então, esse foi o conceito que a gente começou a conversar. E eu vou agora, porque preciso ampliar ele da maneira certa. Eu não estava falando a verdade para vocês. Tá? Eu não posso pensar na concentração. Eu preciso pensar em algo mais amplo. A força motriz real da brincadeira. É a força motriz generalizada. Nos nossos problemas, você pode ter certeza que 95% a gente vai utilizar a concentração mesmo. Mas a generalizada, na termodinâmica, é o potencial químico. Bem, eu vou colocar aqui, então, a expressão do potencial químico, para quem não lembra. O potencial químico, então, ele é o potencial em pontos de referência, perdão, ideal, a uma determinada temperatura e pressão, mais RT, log neperiano, do coeficiente de atividade, multiplicado pela fração molar. Olha, aqui já começou o bagulho, hein? Olha, o princípio fundamental da força motriz, ele é baseado em uma base molar, tá? O que já dá um indicativo que, na grande maioria dos problemas, a gente vai sim querer seguir por uma análise em base molar. Vou anotar aqui para vocês, o γ é o coeficiente de atividade, XA já está dentro da nossa nomenclatura, e T e P eu vou considerar constantes aqui para facilitar a minha vida. Porque ainda dá para ser com temperatura e pressão sem ser constante, tá? Mas aí o buraco é bem mais embaixo. Então, eu vou segurar agora, tá? E vou mexer um pouquinho mais aqui nessa expressão. Tá? Vou olhar um pouquinho mais.
eu vou considerar, então, essa mesma expressão igual a mesma temperatura e pressão. E note que eu tenho um produto dentro do log, então eu consigo separar esses dois carinhas. RT, ln de XA mais RT, ln de gama A. E o que significa isso daqui? Tá? Esse conceito é bem semelhante ao que vocês viram em termodinâmica, capítulo 10 do livro do Van Ness, do Smith Van Ness, onde a gente começa a lidar com propriedades em excesso. O que significa propriedade em excesso? Você tem uma contribuição ideal, e além do ideal, você tenta corrigir de algum jeito para um caso não ideal. Então, a gente tem aqui a análise até o segundo termo da expressão RTLN de XA, toda a parcela ideal do processo. E a parte final é uma tentativa. Vamos tentar corrigir essa parada aqui, usando o coeficiente de atividade. Então, essa daqui é a correção para não idealidade. Beleza. Disso daqui, o que a gente está conseguindo tirar? É que, independente da expressão, eu apresentei para vocês essa expressão aqui, eu consigo entender, eu quero olhar o processo físico, a análise física desse processo de diferença de potencial químico. Então, eu vou olhar o que afeta o potencial químico. Olha só como eu vou fazer, hein? Eu vou fazer assim, olha. Gama A é igual a uma função qualquer, tá? Que eu não sei qual é, tá? Poderia ser essa de cima, apresentada em cima, poderia ser qualquer outra. Mas o grande objetivo é que eu quero descobrir como isso daí se comporta no processo difusivo. Então, vou botar aqui XA, vou botar XA, vou colocar gama A, vou colocar temperatura e vou colocar pressão. Beleza. Faz sentido isso daqui. Tá? São as variáveis que apareceram ali na expressão do potencial químico. Vamos mudar um pouquinho. Sabendo que XA é igual à concentração de A dividido pela concentração total de mistura, vocês concordam que eu posso reescrever isso daqui usando, sei lá, um F1, uma outra função? Tá? CA, gama A, temperatura e pressão. E posso simplificar ainda mais. Eu ainda posso chegar e dizer o seguinte, olha, para esses primeiros testes aqui que eu quero descobrir o comportamento dessa função num processo difusivo, eu vou baixar ainda mais a minha bola. E eu vou olhar para problemas em solução ideal. E para a solução ideal, eu sei que o coeficiente de atividade é igual a 1, tá? Pela restrição, que é dada mesmo. E por isso, a gente conseguiu baixar mais ainda a bola dessa função. Então, agora eu tenho aí mais uma outra função dependente da concentração e da temperatura e da pressão. Note que não foi assim um erro o que a gente considerou até agora, olhando apenas para a concentração. A única coisa que a gente assumiu e eu não deixei explícito no momento é que a temperatura era constante, que a pressão era constante e que a única influência que o processo difusivo em si teria era baseado na concentração. Ou seja, a gente olhou para o potencial químico olhando diretamente para a concentração.
Nada demais. Tudo bem. Tá? Sem problemas. E qual é o nosso grande objetivo aqui? Eu preciso propor um problema de transferência de massa para olhar só o efeito difusivo e eu quero olhar o processo até que o equilíbrio seja atingido. E eu pergunto a vocês, qual é a condição para que o equilíbrio seja atingido? Vou anotar aqui do lado para a gente não esquecer. Não vou usar agora, mas no futuro eu vou. O equilíbrio, ele vai ser atingido quando a diferença no potencial químico atingir zero e, portanto, não vai ter mais gradiente de propriedade. Esse entendimento aqui geral, dúvida, alguma coisa que vocês queiram discutir, algo que tenha ficado para trás, ou eu posso seguir? Vamos pegar agora e vamos propor um meio para tentar descobrir aí que função 2 é essa que está aqui. Tá? Eu quero saber qual o comportamento desse cara aqui e tentar associar esse moço ao processo difusivo. Então, esse é o nosso objetivo agora. Então, vamos lá. Isso daqui, para mim, é o 4.1.1. A gente agora vai falar sobre as equações constitutivas para a transferência de massa. Beleza. Então, para existir o processo, o transporte difusivo, a gente precisa, naturalmente, da condição de não equilíbrio. Então, na condição de não equilíbrio, dMA é diferente de zero. E para, em específico, olhar para o problema difusivo, eu vou propor aqui um experimento. Tá? Na verdade, a equação constitutiva é sempre assim. A gente faz o experimento, a gente não, né? Já fizeram o experimento, mas é realizado o experimento para verificar o comportamento do material. Então, para avaliar o processo difusivo, e propor uma equação constitutiva, eu vou pensar aqui na idealização de um experimento. E nesse experimento eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui um tubo, tá? Tá aqui. Tá aqui o tubo. E nesse tubo eu enchi com uma determinada espécie química. Afinal de contas, tem que ter alguma coisa, né, no meio. Então, na região central desse tubo aqui, eu coloquei uma espécie química que eu vou chamar meio B. Ou seja, sei lá, se eu enchi com água, B é água. Se eu enchi com ar, B é ar. E assim, se é nitrogênio, e assim por diante. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou olhar nesse experimento o comportamento da concentração ao longo do tubo. Ou seja, eu estou interessado no processo ao longo desse eixo aqui, que eu vou chamar de de X, e eu preciso, então, verificar o comportamento da variável que me interessa. Espera aí,
Qual é a variável que me interessa? A gente acabou de ver, considerando a idealidade do processo, gama A igual a 1, ou seja, coeficiente de atividade igual a 1, temperatura constante, pressão constante, o principal aqui é a concentração. Então, eu vou fazer o seguinte. No início do tubo, eu vou aumentar a concentração de uma determinada espécie química. Qualquer escolha, tá? Você pode escolher qualquer espécie química aqui. E o que vai acontecer? Bem, na região final do tubo, eu pergunto, qual é a concentração da espécie química? A. 0, não tem espécie química A. Ou seja, eu tenho do início do tubo até o final do tubo uma condição de não equilíbrio. Existe um gradiente de propriedade aqui e, portanto, tem todas as condições propícias para ter o transporte de propriedade, o transporte de espécie química. Então, eu já estou vendo que nessa condição eu tenho um valor alto aqui de concentração. Bem, do outro lado, eu vou generalizar um pouquinho, tá? Que ser feio, né? Vamos melhorar isso, Luiz Fernando. Uma concentração baixa pode ser 0, não tem problema, tá? Vou considerar, então, vamos colocar aqui as nossas hipóteses simplificadoras e condições para o experimento. Esse aqui é um experimento onde não tem a presença de escoamento nenhum. Ou seja, o meio B, ele não tem velocidade de escoamento. Ou seja, eu estou priorizando só a difusão. Bem, a gente viu que ele está numa condição de não equilíbrio, porque o DMA, ele é diferente de 0, então, disso daqui eu sei que vai ter transporte de massa. Legal, é o que eu quero. Além disso, o que mais que a gente considerou? A gente considerou solução ideal e a gente considerou temperatura e pressão constante. Para aquela dependência que a gente viu antes, essa daqui dá certo, dentro das nossas hipóteses. Ok. Então, essas aqui são as condições e eu vou fazer o seguinte. Então, eu já sei, já estou esperando aí que o fluxo difusivo ele vai seguir um caminho unidimensional, tá? Na direção de x, e é um fluxo molar. E eu vou fazer assim, olha, é como se eu tivesse como medir a concentração em vários pontos do espaço aqui. Então, eu vou fazer um gráfico de concentração CA ao longo da posição. Então, X. E aí, eu botei esse experimento aqui para rodar. Aí, peguei os pontos experimentais. E aí, deu isso aqui. Professor, por que deu isso? Porque deu, gente. O experimento deu isso. O comportamento foi esse aqui, olha. Deixa eu desenhar. Deu isso aqui. O comportamento é esse. Esse é um comportamento típico. Vamos marcar aqui os dados para a gente se entender. Porque o nosso grande objetivo é obter uma expressão para o fluxo difusivo. E o que eu consigo perceber, tirar daqui, é o seguinte. Se eu marco um pontinho aqui, ó, eu obtenho uma determinada concentração num ponto X. Note que eu estou ampliando muito, muito meu desenho para ficar visível. Mas vou pegar agora aqui. No experimento, deveria ser um espaçamento diferencial, tá? Mas aqui não estou fazendo assim. E aqui eu vou ter uma concentração menor. Então, vai ser a concentração que eu tinha anteriormente,
menos uma diferençazinha, um dCA. E o que eu consigo tirar desse experimento aqui? Consigo tirar uma expressão para fluxo difusivo? Não. Definitivamente eu não consigo. Mas eu consigo dizer o seguinte, olha, eu consigo tirar uma avaliação. Consigo escrever embaixo? Consigo. Então, aqui eu consigo avaliar que o fluxo difusivo, aqui molar, na direção X, eu não consigo criar expressão nenhuma, mas eu posso dizer que ele é proporcional. Ele é proporcional ao que eu vejo no gráfico. CA menos DCA menos CA X mais DX menos X. Bem, até onde eu sei, a continha aqui, esse CA vai morrer com esse X vai morrer com esse X, e a única coisa que eu consigo te dizer com uma certeza grande é que o JAX ele é proporcional ao negativo da derivada da concentração em relação a X. De novo. X. Cara, mas você consegue fazer qualquer cálculo de projeto com uma expressão baseada em proporção? Aí eu não consigo. Tá? Então, por isso, foi esse o motivo. Para criar uma expressão de igualdade, criou-se um coeficiente de proporcionalidade, chamado coeficiente de difusão, ou difusividade máxima. Então, como não conseguimos a mesma coisa foi feita lá em Transcal, a mesma coisa foi feita lá em Maxwell, lei de Fourier, cara, é isso. A lei de Newton da viscosidade é isso aqui. É exatamente isso. Nós não conseguimos fazer cálculos. Com proporcionalidade. Sendo assim, a gente criou uma... Na lei a gente não, né? Alguém. Quem foi? Foi o FIC. A proposta pro... Eita. Proposta de um coeficiente de proporcionalidade. E, portanto, essa daqui é a lei de Fick. Eu odeio essa expressão, porque essa parada aqui não deveria ser uma lei. Já vamos conversar sobre isso. Mas é como o pessoal chama. De menos DAB, DCA, DX. Note que, naturalmente, a expressão ela envolve a espécie química B, porque A se difundiu em B. Então, se você mudar a espécie química B, naturalmente, o coeficiente vai ter que mudar também. O valor vai ter que mudar também. Tá bom? Então, esse cara, deixa eu anotar para vocês, o DAB, ele é o coeficiente de difusão, ou difusividade máxima
da espécie A na espécie química B. As unidades, sistema internacional, metro quadrado por segundo. Beleza. Isso daqui, essa expressão, então, é o que o experimento conseguiu me fornecer. Tudo bem, ela é completamente válida, beleza, mas existe uma generalização teórica dela, que amplia um pouquinho o conceito. Vou apresentar para vocês essa generalização? Não, porque ela é baseada na termodinâmica de processos irreversíveis e o bagulho é bem mais lá embaixo. Então, eu só estou dizendo para vocês, olha, existe uma teoria que segue uma linha que me generaliza essa expressão. Então, existe aqui uma generalização que muda um pouquinho só a forma de escrever e a gente vai usar a generalizada. Completamente teórica, mas baseada na termodinâmica de processos irreversíveis. Onde ela diz que, e esse é o resultado final dela, tá? Ela diz que o fluxo de massa, eu não lembro de cabeça também não, eu dei uma olhada nela já tem bastante tempo, mas ela me diz que tem um sinal negativo, mas que a concentração global multiplicado pelo coeficiente de difusão multiplicado pela força motriz, que no caso aqui é o gradiente de propriedade. Gradiente de concentração. Então, ela generaliza um pouquinho a formulação. Olha só como era antes, hein? JA igual a menos DAB dCA dx. Como eu escrevo isso daqui agora? Agora eu escrevo como? JA x é igual menos concentração de mistura, coeficiente de difusão. E para toda a formulação dar certo, eu, de uma maneira bem natural, eu não posso usar a concentração dentro da derivada, porque senão eu vou ficar com concentração de mistura multiplicado pela concentração. Mas eu posso usar a fração molar. Isso daqui para líquidos. Posso escrever para gases também, sem problema nenhum, usando a nomenclatura que a gente combinou anteriormente. Menos C DAB, DYA, DX, para gases. Se a gente fizesse essa expressão aqui em base mássica, sem mistério nenhum, trocando letrinha, no lugar do C ficaria o ρ, e no lugar da derivada Y ficaria a derivada em W ômega, título no caso. Uhum. E pronto. Note que toda essa dedução aqui, ela foi depois validada também com os experimentos. Tá? E quando a concentração de mistura ela varia, essa expressão daqui ela é válida. E quando a concentração de mistura ela é constante, bem, se ela é constante, eu consigo pegar esse cara daqui, trazer para dentro da derivada, e aí sim, nos casos onde a concentração de mistura é constante, olha só o que eu consigo resgatar. Eu consigo resgatar
experimento que a gente fez antes no mundo ideal, temperatura constante, pressão constante, e todas aquelas paradas que a gente assumiu anteriormente. Dúvidas até aqui? Mistérios, feitiçaria, Harry Potter, alguma coisa que tenha ficado para trás. Ressalto ainda que essa formulação ela foi todinha deduzida para um caso unidimensional. E a gente pode generalizar ela também para um caso tridimensional. E ela é bem simples, a generalização. A generalização tridimensional, ela vai levar em conta que existe diferença gradiente de propriedade em todas as direções. E é só isso mesmo que eles fizeram. Então, a formulação molar, menos C, DAB, esse cara daqui agora é vetorial, porque ele é tridimensional, e aqui eu tenho o gradiente de XA em base máxima, menos ρ, DAB, grade de ômega não. E essa daqui vai ser a expressão. Essas aqui, né? Vão ser as expressões que eu vou querer usar sempre. Dúvidas? Complicações, mistério, alguma coisa que tenha ficado para trás? Olha só, um dos nossos grandes propósitos era conseguir obter uma expressão para o fluxo difusivo que dependesse do quê? Dependesse, na verdade, não tivesse dependência nenhuma com aquela velocidade de espécie química VA, na verdade. Olha só, essa expressão não tem dependência nenhuma com VA. Ou seja, conseguimos atingir o objetivo. E ela depende apenas... Lógico, isso daqui é uma constante que é obtida de outro caminho, aí, uma correlação que depois a gente vai ver. Mas, olha, depende da concentração apenas. Ou seja, substituindo essa expressão com isso daqui na equação que a gente viu anteriormente, a equação de conservação de espécie química, claro, a gente vai conseguir resolver a equação diferencial parcial no final das contas. Então, a gente conseguiu, sim, obter o nosso objetivo. Então, parabéns para todo mundo por ter conseguido acompanhar isso. Mas, se a vida fosse tão simples. Porque a gente teve que simplificar muito, muito mesmo, para esse bagulho aqui dar certo. E eu, naturalmente, preciso conversar com vocês sobre os outros mecanismos para transporte de massa que tiram da idealidade, tem efeito, nossa, tem vários efeitos que contribuem para a transferência de massa. E a gente vai ver que essa expressão que a gente obteve aqui, baseada na lei de Fick, coitadinha dela. Mas isso a gente vai ter que conversar na próxima aula, porque o assunto é grande. Tá? Então, encerro a aula aqui. Pergunto mais uma vez se tem aí alguma coisa, algum questionamento que vocês queiram, algo que a mais aí que queiram ver. Nada, tranquilo? Beleza? Tá bom, cara. Eu vou lá olhar o que foi. Tá bom. Tá bom. Então tá bom. Lembrando, hein? Vai sair o questionário agora, hein? Quando terminar aqui, eu vou liberar lá e vai ter uma lista de transmassa aí para vocês. Tá? E o prazo vai ser curto, porque daqui a pouco vai sair outra com processos difusivos. Não pode deixar acumular, tá? Porque se acumular, o bagulho vai ficar pesado. Tá? Vai pesar mesmo. E vocês ainda têm as outras disciplinas. Então, tá? A gente tem que fazer a roda girar. Foi?
Beleza, gente. Muito obrigado aí. Vou interromper, então, a gravação. E a gente se vê na quarta-feira.